Então, dentro do nosso resuminho da competência 5, nós temos as funções mais sistema linear. Sistema linear que a gente viu até recentemente, né, falando sobre relação de regra de Cramer, né, na aplicação de um sistema 3x3, é algo que a gente já viu recentemente, então eu vou fazer mais uma revisão teórica da competência 5, da parte inicial de funções, tá? Então nós temos aqui dentro dessa parte de funções, nós temos que a função polinomial do primeiro grau, né, é a função que é aquela do formato y é igual a x mais b. Todo mundo sabe que o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Nós temos aí que, fisicamente falando, né, existem várias funções que elas são idênticas à função do primeiro grau e, principalmente, S é igual a S0 mais VT, né? VT S0 possui o mesmo comportamento que a função polinomial do primeiro grau, tá? Então, vocês vão ver que os dois gráficos são idênticos, né? Então, quando a velocidade negativa, a velocidade positiva, se assemelha ao gráfico de UA positivo e negativo, ou no caso da velocidade zero, o A igual a zero, né? Então, a gente sabe que o A maior que zero, a função tem um comportamento crescente. Quando o A é menor que zero, a função tem um comportamento decrescente. E quando o A é igual a zero, tem um comportamento constante, tá? Nós temos aí que a função do primeiro grau, ela pode ser utilizada não só, né, na parte de função, não vou nem levar em consideração os gráficos, porque você já viu essa parte de gráfico, né? Todo mundo já sabe como é que é o gráfico crescente, decrescente, constante. O legal da função do primeiro grau é que ela está intimamente ligada à parte de juros simples. Deixa eu botar aqui embaixo. Juros simples. A fórmula de juros simples, que é o famoso SIT sobre 100, a partir do momento que você faz o montante, que é capital, mais os juros, né, você tem que o montante é igual a capital mais o famoso SIT sobre 100. Isso aqui vai descrever uma função polinomial do primeiro grau, tá? Por quê? Porque é uma parte fixa, que é o b, coeficiente linear, mais uma parte variável em função do tempo. Beleza? Mas como é que eu posso verificar que realmente isso tem cara de função do primeiro grau? Tem comportamento de uma função do primeiro grau. Por exemplo, quando você pega o capital de R$1.000, aplica uma taxa de 5% ao mês. Eu não vou colocar os meses, senão eu já vou calcular direto. Quando você joga aqui na fórmula de juros, nós temos, juros é igual a capital, a taxa percentual, vezes o tempo. Então, os juros aqui, cortar 2 zeros com 2 zeros, vai ficar 50t. O montante, que é o quanto você tinha, mas o quanto rendeu, o montante é o capital que você tinha, mais o quanto vai render em função do tempo. Isso aqui, consequentemente, vira uma equação do primeiro grau. E, consequentemente, pode ser, né, botada dentro de um gráfico cartesiano. Onde aqui vai ser o coeficiente angular, aqui o coeficiente linear, né? Então, obviamente, é crescente porque o A é positivo. Então, juros simples e função do primeiro grau estão intimamente ligados. E essa função horária aqui também na física. Além desses, o que é importante pode vir também juntamente ao conceito de função polinomial do primeiro grau. Nós temos aí o termo geral da PA, né? Quando a gente fala sobre PA, função aritmética. Vamos supor uma PA com o primeiro termo igual a 5 e a razão igual a 3. Quando você cria um termo geral, né, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, quando você joga aqui dessa fórmula, você tem que AN é igual a 5 mais N menos 1 vezes 3. Então, AN é igual a 5 mais 3N menos 3. AN é igual a 3N mais 2. Então, esse cara daqui também tem um comportamento de uma função polinomial do primeiro grau. Então, nós temos que, nesse caso, seria um gráfico, né, tempo, montante, e aqui seria um gráfico, né, número de termos e o AN, né?
Lembrando que se eu botar n igual a zero aqui, não existe a zero, né? Mas a gente poderia criar um a zero. Por exemplo, se a razão é 3, para frente vai ficar 8, 11, assim por diante. Mas se eu botar 3 dá 2. Tanto que se eu botar 0 aqui, 3 vezes 0, 0, mais 2 dá 2. Se eu botar A1, 3 vezes 1, 3 mais 2 dá 5. A2, 3 vezes 2, 6 mais 2 dá 8. Seria o próximo termo. Então nós temos aqui que o comportamento gráfico de uma função de primeiro grau, ela pode se estabelecer nessa função horária, que você já comumente já vê na física, na fórmula de juros simples, justamente quando você olha para a fórmula você não percebe que isso aqui é uma função do primeiro grau, botando valores fica mais fácil, e o termo geral da PA também tem o comportamento de uma função polinomial do primeiro grau. Então o grande lance do comportamento das funções e na competência 6, análise de gráficos e tabelas, né, é justamente porque as funções elas podem ter comportamentos sobre outras variáveis, né? Então você pode ter espaço, tempo, montante, termo de uma determinada sequência. Então tem uma série de coisas que tem o comportamento de uma função, beleza? Show de bola. Já na função quadrática, né? Deixa eu apagar o meu quadro para poder falar da função quadrática. Normalmente tem a ver com, na física, com o lançamento, né? Então, diretamente ligado à física, está ligado ao lançamento. E normalmente esses lançamentos são com funções polinomiais do segundo grau com cavidade virada para baixo, né? Então, não consigo perceber assim o exemplo com cavidade virada para cima. Então, na função polinomial do segundo grau, função quadrática, né? Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que classicamente, né, tem com cavidade para cima quando o a é positivo e com cavidade virada para baixo quando o a é negativo, ela também se assemelha, né, a função S é igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2, né? Onde esse A pode ser substituído pela gravidade, né? Então, cara difícil que pode explicar isso melhor do que eu. E aqui, obviamente, no espaço pode ser a altura, H. H igual a H0, V0t mais GT2 sobre 2, né? Então, esse comportamento, normalmente, né, eu vejo coisas ligadas a lançamento. Alguém que fez um determinado passe e chegou a um determinado ponto máximo. Então, quando você tem associação a uma fórmula de função horária nesse sentido, né, movimento uniformemente variado, nós temos aí que essa altura máxima daqui, né, dentro de um gráfico cartesiano, que no gráfico da função polinomial do segundo grau, seria obviamente xy, né? Aqui a gente tem o espaço ou altura, então pode ser espaço ou altura, né? Aqui em função do tempo. E uma coisa que pode ser agregada à matemática é justamente isso, né? Essa altura máxima daqui, né? Ela está associada ao y do vértice, lembrando que o y do vértice tem fórmula menos delta sobre 4a. E, obviamente, o tempo que chegou nessa altura máxima está associado ao x do vértice, onde x do vértice é menos b sobre 2a. Nós temos aí que essa coordenada do vértice ela é interessante por quê? Porque pelo vértice passa o que nós chamamos de eixo de simetria. Sabendo disso, né, se você tem um comportamento de uma função, fala assim, a função subiu e desceu no intervalo de 0 a 10. Você não precisa nem fazer nada porque o x do vértice sempre é a média aritmética das raízes, né? Então aqui vai ser 5. Então é algo que intuitivamente até você percebe na física, só que na matemática você sempre pode fazer isso direto, fazendo a média aritmética das raízes. Então nós temos aí que a coordenada do vértice, né, que está associada a x do vértice e y do vértice, nós temos aí direto as fórmulas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então nós temos aí que na competência 5, né, se explora muito essa parte de funções, em especial as funções polinomiais do primeiro e do segundo grau. Claro que cai exponencial e log, como até a gente viu, né, na correção dos exercícios, falando sobre uma função exponencial, que era uma equação exponencial e utilizou o log. Só que principalmente dentro da análise de gráficos, né, nós temos funções de primeiro e segundo grau. E dentro da parte de maximizantes e minimizantes, né,
ou é função do segundo grau, ou as funções senoides e cossenoides, como também eu fiz uma recapitulação na aula passada e na aula futura também vou fazer uma nova recapitulação, tá? Então, nessa aula vou parar por aqui, vou ver se eu produzo também uma nova lista de exercício falando um pouco mais do comportamento de gráficos, né? Quero ver como é que vocês saem em relação a isso. E na semana que vem a gente dá prosseguimento nisso daí. E na competência 6, como é análise de gráficos e tabelas, né? Eu finalizo a competência 5 e entro na competência 6, beleza? Galera, grande beijo, bom descanso para vocês aí, se cuidem e até a semana que vem.